Pois é, conforme a gente anunciou no final do bloco anterior, a gente está recebendo aqui no estúdio ao vivo o hoje treinador, né, mas ex-jogador de futebol, cracaço, né? Nosso Jasson Rodrigues. Tudo bem, professor? Agora é professor, né? Não, fica só o Jasson mesmo. Mas é comum, né, o jogador tratar o técnico de professor. É comum, isso é normal, né? Bom dia, Barbosa, bom dia a todos aqui presentes, bom dia, ouvinte do programa, né? Uma satisfação muito grande participar do seu programa. Poxa, e a gente que agradece ter atendido o nosso convite para estar com a gente aqui hoje. Não é muito a praia do programa, né? Mas a gente sempre se propõe a debater um tema atual, né? O nosso programa é semanal, é um programa de debate, de entrevistas, e com o tempo, né, dessas 2 horas de tempo que o programa tem, a gente se propõe a sempre debater um tema do momento, um tema atual. E não dá para fugir, né? Isso tem dominado os programas da crônica esportiva no país, essa possibilidade, esse fenômeno que é o atual elenco do Flamengo, a possibilidade do clube conquistar novamente, né, a Libertadores da América e o Mundial de Clubes. Aí nesse sentido que a gente lembrou. Mas espera aí, cara, tem um remanescente daquele time inesquecível dos anos 80, que ganhou tudo que disputou. Tem um amapaense que estava lá, que é o Jasson, por isso que a gente convidou você para estar aqui com a gente, te homenagear e te saudar. Tá tudo bem? Tudo bem, Barbosa. Realmente uma satisfação muito grande, como eu volto a colocar. Uhum. Eu passei pelo Flamengo em 82, né? E já tinham sido campeão do mundo. Uhum. Então não tive o prazer de ser campeão do mundo. Já tive em 82, que eu fui campeão da Taça Guanabara com o Flamengo. E depois eu... Mas aquela geração, ela chegou ali até um pouco mais. Eu acho que até o Brasileiro de 87, não é? Aquela geração é uma geração base, fantástica, né? Aquele time ali era um time muito bom. Uhum. Às vezes as pessoas perguntam, será que aquele time faria o que... Hoje, eu acho que faria até mais. Né? Eu acredito que sim. Fizeram essa pergunta para o craque Júnior, né? O Lejovenildo, né? Lejovenildo Lins da Gama Júnior. É o Júnior, né? Hoje comentarista. Perguntaram para ele, se pudesse jogar aí o time de 80, da década de 80 com o atual elenco, quem venceria? Aí o Júnior disse, olha, se tivesse o Zico do nosso lado, né, se o Zico jogasse no elenco atual, eles ganhavam o time atual. Quem fazia diferença, segundo ele, era o Zico. Era o Zico. Era um craque, né? Com certeza, mas o time do Flamengo era um elenco completo, né? Tu tinha Zico, tu tinha Júnior, tu tinha Leandro, tu tinha Tita, que era um grande, o Lico, entendeu? Uhum. Andrade, Adílio, era um time que... Isso aí o Júnior porque ele foi modesto, né? Assim, mas as pessoas sabem perfeitamente que aquele elenco, nunca mais eu acredito que o Flamengo vai fazer um elenco daquele. Apesar de esses que estão jogando, são bons jogadores, né? Mas, tipo assim, eu me refiro ao seguinte, antigamente os jogadores jogavam 3, 4, 5, 10 anos naquele clube. Hoje, de repente, o Flamengo tá com esse timaço e amanhã pode não estar mais, entendeu? Então, tem uma foto do time daquela época, né? Só para o Breno colocar no ar e para o Jasson lembrar que era o time que todo torcedor do Flamengo escala até hoje, não é? Todo mundo escala. Do goleiro ao ponta esquerda. Raul, Leandro, Marinho, Moses, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes e Lico. Tita, Nunes e Lico. Tá no ponto aí, Breno? Aí entrava de vez em quando o Vitor, cabeça de área, né? De vez em quando entrava. E fez a transição aí de quando o Andrade foi parando, justamente, né? Era o Vitor. Esse time aí, no intervalo de 36 dias, esse time aí ganhou 3 títulos. Mas ali tem um moreno ali que eu não tô vendo. Deixa eu ver. Aquele ali deve ser o Adalberto? Deve ser o Adalberto. Nesse jogo aí, ele estava substituindo alguém aí, né? Não tá o Tita. Não tá o Tita. Não tá o Tita aí. Tita não tá. Então pode ser que ele não for. Mas tá ali o Raul, né? Tá. Chamado de velho, né? Era o apelido dele, né? Moser. O Marinho. Esse aí que a gente não sabe quem é, o Júnior e o Andrade. O Tita. Aí agachados está lá o Lico, o Leandro, Nunes, Zico e Adílio, né? Então essa é a base aí. Bom, tem uma publicação da revista Placar, da época aí, dessa época aí, que fala sobre o nosso Jasson.
né? Vou pedir pro Breno colocar aí, ó. Que ele estava falando aí. 82. Que eram os reservas de luxo do Flamengo. Que era o Wilsinho. O Wilsinho disputava com o Tita, eu disputava com o Nunes e o Lico disputava com o Zezé. O Zezé disputava com o Lico, né? O Lico com o Lico, né? Era. Então, esses camaradas aí, segundo a publicação da época, o Flamengo tinha um banco de luxo aí, que essa turma também jogava muita bola. O Wilsinho veio do Vasco, o Zezé veio do Fluminense, né? E eu migrei do Nacional de Manaus pro Flamengo. Do Nacional de Manaus, né? Você estava lá. Eu estava lá. Ou seja, o problema é que essa turma não dava folga pro reserva, não, né? É que eu tô falando, hoje mudou muito o futebol, né? Tu vê que o campo nosso, onde nós jogávamos, a dimensão era muito maior. Era 120 por 90. Pra te ter uma ideia. Hoje tá 105 por 68. O campo tá menor. Bem menor. Então, mas hoje se diz que se corre muito mais, o jogo está mais corrido. Quanto o campo é menor, mais tu corre. Isso aí é óbvio. Mas compensação, tu te apresenta menos. Há mais o contato físico. Eu tenho uma leitura, sabe, com relação à FIFA. Isso é minha opinião. Né? Eu digo que a FIFA, quando ela fez, a FIFA ela estuda o futebol. Tu vê que ela fica mudando a regra do futebol todo. Quando ela mudou de 120 para 105, ela tentou ajudar o time europeu. Por que eu digo? Porque o europeu ele tem muita mais força física do que nós, da região daqui da América do Sul. São muito mais avantajados, como se diz, no futebol. Grande. Tu vê que o alemão é grande, os caras são tudo grandão. Tu vê o jogador brasileiro, tudo mirrado. Tu vai vendo jogador brasileiro, de poucos tu vê com uma estatura de 90 para cima. É 81, 83, 85, 87, entendeu? Já europeu não, europeu tudo é 1,90m, 1,88m, 1,92m, 1m. Qual a sua altura, Jason? Eu tinha 1,81m, que quando o cara vai envelhecendo, vai encurtando. 1,81 para um atacante, né? Você era atacante. Eu era atacante. Naquela época chamava de centroavante. Centroavante. Tem isso também, né? As funções do futebol foram mudando, não é? Sim, mudou entre aspas, né? Que é tipo o estilo de jogo por exemplo, de alguns jogadores, a gente vê atacante, abre pela ponta, vem pro meio. É a mesma coisa. O que eu digo, o que eu me refiro é o seguinte, o futebol ficou muito mais de contato físico, né? Por ter reduzido o campo. Se tu tirar aí 22 metros de largura de um campo, tu tira muita coisa. Muita coisa. Lilian, você fica à vontade aí, viu? Você é torcedor aí, mas pode ajudar a gente, porque realmente ter o Amapaense, e já que você falou, você chegou em 82, ou seja, o time já tinha ganho, o Flamengo já tinha sido campeão mundial. Você sair do Nacional de Manaus para ir para o time campeão mundial, imagino, deve ter sido para você um negócio, né? Uma experiência maravilhosa, né? Porque, tipo assim, eu fui, Barbosa, numa partida, um amistoso. Logicamente que não estava jogando, que eu estava na Copa do Mundo de 82, não estava o Leandro, não estava o Júnior, não estava o Zico. Mas o elenco do Flamengo, todo mundo foi, entendeu? Tava todo mundo. Então foi uma partida amistosa, que foi naquela época fazer muita partida amistosa, que eu parava. Eles foram fazer um amistoso em Manaus. Um amistoso em Manaus. E você jogou pelo Nacional. Pelo Nacional. E nós empatamos 2-2, eu fiz os 2 gols. Aí de branco umas 300 vezes dentro do gol lá. E os caras se encantaram pelo que eu me apresentei. Logicamente que o pouco que eu joguei deu para chegar no Flamengo. Aí, claro, os olheiros, os observadores tem que levar esse amazonense. Eles achavam que você era amazonense, né? Mas é problema porque o Nunes tinha machucado, né? Tava se recuperando. Então, nessa época fui. Já tinha o Peu, né? Tinha o Anselmo, centroavante. Chegou mais eu lá e o Baltazar, um do Grêmio. O artilheiro de Deus. O artilheiro de Deus, o Baltazar. Entendeu? Então, quer dizer, levaram 4 para uma vaga que era do Nunes. Já pensasse? A briga boa. Briga grande. E naquela época, você teve a oportunidade de entrar em algumas partidas? Entrei no Campeonato Carioca, né? Porque o brasileiro já tinha acontecido. E aconteceu o Carioca. O brasileiro naquela época começava em janeiro, né? E terminava mais ou menos em julho, agosto, mais ou menos. Terminava, aí começava o Carioca.
E eu fui para disputar cheguei para disputar o Carioca, né? A seleção brasileira tinha se desclassificado, então fui para disputar o Campeonato Carioca. Lilian. A minha pergunta é com relação ao futebol de hoje em dia para o futebol daquela época. Assim, todo mundo fala que os craques de antigamente, hoje em dia, dariam uma surra dessa maneira, né? Dizendo que eram profissionais. Você acha que toda essa modernidade de se vender um jogador, porque hoje em dia o jogador, ele é uma figura pública, ele faz patrocínio, tudo isso, não é só o talento em si, mas ele já virou um mercado. Você marketing. acha, um marketing, tem todo o marketing em cima de um jogador. E o talento às vezes fica um pouco de lado. Você acha que toda essa publicidade em cima do jogador afeta um pouco a desenvoltura dele? Os profissionais, tem muito profissional aí que perde oportunidade por conta disso. Olha, eu acredito que o jogador de futebol profissional hoje são totalmente diferenciados da nossa época, né? Em todos os sentidos. Naquela época a gente não usava brinco, a gente não fazia tatuagem, a gente não fazia, sabe? A gente era jogador de futebol. Hoje jogador de futebol, ele é jogador de futebol e celebridade. E celebridade, né? Ao mesmo tempo. Lógico que tem celebridade. Nós tínhamos celebridade, nós tínhamos o Zico, nós tínhamos Sócrates, nós tínhamos a nossa celebridade, Falcão, entendeu? Como tem hoje, Neymar, como tem, que mais? Tem o fora de série ali, o medalhão que se chama. O medalhão, é o estrela. Agora o detalhe, né, já me permita complementar o seu raciocínio, ou fazer com que você também continue a sua reflexão. Só que esses chamados medalhões, o craque do time, o líder, o capitão, enfim, só que eles eram também exemplo, né, pro restante do elenco. O Zico era a estrela do time, mas era o primeiro que chegava para treinar, o último que saía, né? O último que saía. Eu digo assim, né, o nosso futebol hoje, falando com relação ao Brasil, porque eu joguei na Europa também, joguei em Portugal, não foi na França, na Espanha, mas joguei em Portugal, no esporte, né? Passei 2 anos no esporte, depois fui para o Penafiel. E a gente vê o seguinte, que o futebol hoje, os valores, né, financeiros, extrapolaram. Está extrapolado. Eu acredito que um jogador não vale R$1,5 milhão de salário, né? De salário para o futebol que ele apresenta. Essa é uma opinião minha. Uhum. Quanto ganharia o Zico hoje? Sócrates. Uhum. Eu estava estudando. Maradona. Eu estava estudando alguma coisa, já que você viria aqui com a gente. Estava vendo alguns vídeos, né, da época, né? O Zico, quando saiu do Flamengo para jogar na Itália, foram 4 bilhões de dólares. A venda, o Zico custou 4 bilhões de dólares e já era considerado uma fortuna para o padrão europeu. Né? Justamente. Hoje, Neymar, eu acho que a última grande contratação custou algo em torno de quase 1 bilhão, né? 700 e poucos milhões. Eu vou pedir para Portugal, para o esporte, por $100 mil, cara. Você tem uma ideia. Uhum. Né? Quer dizer, de muito desproporcional para a realidade. Porque é o seguinte, os clubes hoje, você pode ver, a maioria deles, os grandes, estão quebrados. Uhum. O Vasco, Fluminense, Botafogo, né? Os caras estão devendo para todo mundo em virtude do alto salário dos jogadores. Eu te pergunto, um jogador ganha R$500 mil por mês, não está ganhando bem? Sim, sem dúvida. Uma fortuna. Uma fortuna, cara. Entendeu? Então, às vezes as pessoas hoje questionam assim, dizem assim, pô, já se tu ganhasse dinheiro com futebol, eu digo, não, sou bem curto e grosso, não. Eu ganhava $2 mil no esporte Portugal. R$8 mil. O dólar é dólar. Uhum. E o custo de vida na Europa? Na Europa, caríssimo. Caríssimo. Mas tu anda de Mercedes, de táxi. Tem isso. Tu anda de Mercedes. Tu não Audi, Volvo, né? Os táxis. Porra, de caboclo, de Fiat Uno. Tu anda de Mercedes, né? Olha, para quem está chegando agora, pessoal, a gente está aqui no estúdio com o ex-craque do futebol amapaense e brasileiro, né? O Jason Rodrigues. Ele jogou no Flamengo dos anos 80, né? Chegou ao Flamengo em 82, o time já tinha sido campeão mundial e agora, pela primeira vez em 38 anos, o Flamengo volta a disputar a final da Libertadores da América. Pela sua experiência, pelo que você tem visto, tem observado, dá para acreditar que esse time pode ser campeão das Américas? Olha, Barbosa, eu gosto do time do Flamengo jogando, sabe? O treinador, ele deu
outro panorama pro time do Ipiranga, né? Ele deu uma Você falou Ipiranga. Do Ipiranga, do Flamengo. Porque foi o último time que você treinou. Não, porque o Ipiranga é o time do coração meu. É o seu clube do coração. É Ipiranga. Se perguntar Flamengo, Fluminense, eu sou Ipiranga. Depois eu sou o resto, né? Eu sou muito barrista. Sou uma paense, eu gosto do meu time no meu estado. Mas o Flamengo, eu acredito que tem uma possibilidade muito grande de ser campeão brasileiro. Brasileiro não, da América. Ser campeão do mundo, aí eu já me poupo a comentar. Porque... Brasileiro, você diria que está resolvido, Brasileirão? Do Flamengo? 90% eu acho que a obra já está morta. É, né? Apesar do Vasco ter empatado 4x4, tipo assim, o clássico, Barbosa, é clássico. Não adianta tu dizer... Você jogou um clássico no Maracanã? Não. Não jogou? Não joguei. Joguei clássico em Minas. Foi? Você jogou no Atlético Mineiro, joguei né? Atlético Mineiro, 88, fui campeão mineiro, fiz o gol do título. Bom, e lá no Rio, nesse campeonato carioca que você disputou de 82, você foi campeão carioca. Não, da Guanabara, né? Campeão da Taça Guanabara. E ele tá aqui, inclusive, é a faixa, né? É a faixa. Eu posso pegar? Pode pegar, à um vontade. Simples mortal aqui? Claro, você à vontade, eu trouxe pra você. Olha aqui, Breno, pode abrir aí? Fique pro Breno, cadê? A câmera aqui, ó. É isso aqui, é histórico, hein, Jasso? É uma coisa que eu guardo, uma relíquiazinha, né? Não, uma relíquia e tanto. Mas não sou muito de divulgar, não, porque eu acho que faz tanto tempo, né, que a maioria das pessoas já não recordam mais, né? Na época que nós passamos, Aldo no Fluminense, Bira no Internacional, sabem que a gente passou, mas ficou, acabou que passou. Isso aqui é uma relíquia, né? E você foi boleiro, como se diz, né? Por quanto tempo? Eu joguei 17 anos. 17 anos, né? Terminou com que idade? Eu terminei com 37 anos. E jogou bem, né? Porque para aquela época... Para aquela época, sim, era... E para um atacante também? Um atacante, um negócio que... Mesmo assim, já velhinho, fazia um bocado de gol ainda. Você chegou a fazer gol pelo Flamengo? Fiz. Quantos gols? Fez um gol. Mas jogou o quê? Quantas partidas? Eu só entrava de vez em quando. Porque naquela época, é o seguinte, não é como hoje. Hoje tu põe 20 jogadores no banco. Na minha época só ia 16. 11 jogando. Eu tinha no Flamengo, naquela época, tu tem que entender uma coisa. Tu tinha o Cantarelli, que era um goleiro, que é obrigado a ir um goleiro no banco, 12. O Vitor ia, 13. O finado Figueiredo, quarto zagueiro, também, todas as partidas ia, que era o reserva de imediato dos dois, né? Tanto do Músico como do Maurinho, era o Figueiredo. E o Vitor era do Andrade. Então já tinha 11 com 3, 14. Sobrava 2 vagas. Aí, como tu já viu na foto, tinha eu, o Zezé e o Cinho. Tinha o Peu, tinha o Anselmo. Aí tinha os outros caras que jogavam no lateral esquerdo, no lateral direito, entendeu? Então, isso que ele tá falando, viu, pessoal? É porque hoje em dia tem um time jogando, os 11, e tem outro time no banco. Tem 11 reservas. Entendeu? Naquele tempo só iam 5 por banco. Só 5 no banco. E tinha que ser meio que polivalente. Já privilegiava um cara que jogava nas duas laterais. Justo. Né? Aí o cara revezavam, né? Quer dizer, tu ia no banco hoje, tu passava 2, 3 jogos sem ir no banco, porque tinha muito. O elenco era de 25, 26 jogadores, né? Então você foi contemporâneo do Peu, né? O nosso querido Roger Flores, que tem um canal no YouTube, tem um programa também na TV a cabo, que acho que é Boleirando o nome do programa dele. E o cenário é um vestiário de estádio, e ele tem essa resenha aí de bate-papo e tal. Ele levou o Peu outro dia. Ele é uma figura, né? O Peu é uma figura, né? O Peu fez fonoaudiólogo, porque o Peu era gago de doer, né? É verdade. E ele estava falando exatamente isso, né? Que naquele tempo, essas 5 vagas aí no banco de reserva, se você fosse mal, você ia pro rabo da fila de novo. Rabo da fila, e a fila era grande, pô. A fila era grande. Era 25 jogadores aí, ó. Geralmente são 3 goleiros, né? Geralmente, todo clube tem 3 goleiros. Né? Todo clube tem goleiros. Aí vem aqueles garotos que vêm da base que eles puxam. Voando, né? Voando também. Porque aí, quer dizer, queira ou não, tu pensa que não, mas tu brinca com o moleque da base. De repente o moleque, tu vê que no Flamengo jogando 17 anos, se não me equivoco. Renier. 17 anos. 17 anos tá jogando. Tá jogando. Entendeu? Então não é fácil não. O cara vira jogador. Ele tem que mata um leão por dia. Você diria, você hoje, você é ipiranguista, né, de coração. No Rio de Janeiro, você é flamenguista, não?
Simpatizo com o Flamengo e o Fluminense, que eu joguei nos dois, não posso, né? Fluminense também, eu disputei o brasileiro, fiz sete gols no brasileiro do Fluminense, eu tive uma passagem, pra mim, gratificante o Fluminense, foi boa, né? Você jogou na mesma época do Aldo? Da mesma época do Aldo. O Aldo, viu, pessoal, é uma outra mapaense que chegou a brilhar, né? Dividiu o país, né? Uma boa disputa de quem era o melhor lateral direito do Brasil, se o Aldo do Fluminense, que é amapaense, ou o Leandro do Flamengo, né? Muita gente queria, inclusive o Aldo na seleção de 82, que foi para a Espanha. Infelizmente ele se contundiu, né? 86. De 86, 86, né? E ele infelizmente não pôde ir para a Copa, mas estava voando, né? Estava voando, o Aldo era um grande lateral. Além de você, Aldo, o Bira, né, que jogou no... Campeão brasileiro internacional. Jogou em Belém nos dois grandes, né? Remo e Paysandu. Uma passagem rápida. Rápida no Paysandu, no Leão ele foi o cara, né? E depois foi para o Internacional de Porto Alegre. Foi tricampeão brasileiro. Um timaço, invicto, né? Que né? tinha Batista, Falcão, goleiro Manga, né? Era, Manga, Figueroa. E antes de vocês, Marcelino, talvez. Marcelino também teve uma passagem muito boa, né? Mas também no exterior, né, Marcelino? Mais no exterior, Marcelino foi um grande jogador, né? Jogou no Remo. Hoje nós temos jogadores amapaenses, tem um no Japão, não é? Acho que tem um no Japão. Patrick, se não me equivoco. Alan Patrick? Alan Patrick. Mas enfim, o curioso, né, Jason, muita gente diz, nossos colegas da Crônica Esportiva, que a melhor época do futebol amapaense, curiosamente, foi a época do futebol amador. Você diria? Você concorda com isso? Não. Concordo entre aspas, né? Mudou o futebol. O nosso futebol na época do amador, tu não ganhava nada. Era 0,800, tu jogava por amor. Uhum. Se tu quisesse tomar um suco depois do jogo, tu tinha que levar o limão, tu tinha que levar o açúcar. Era assim, é verdade. No Ipiranga eu sempre roubava de casa o açúcar da mamãe e levava para adoçar a limonada que a gente fazia. Tá entendendo? Uhum. Então é diferente, épocas diferentes. Entendeu? A gente jogava por amor, a gente tinha aquela paixão, né? Uhum. E hoje não. Hoje, às vezes os jovens de hoje, eu digo assim, sabe, naquela época a gente tinha muito campos, praças esportivas para nós brincarmos. E o comandante Bacelo, ele, no crescimento do Estado, ele acabou com muitos campos, né? Então isso aí, hoje nós temos dificuldade de campo. E agora os campos viraram arena, e dentro dessa arena tem os caras que tomam conta, entendeu? Então, quer dizer, o futebol despretensioso, das peladas, tá difícil, né? Tá difícil. Tu quer na Conceição jogar uma bola sintética lá, tem que pagar, entendeu? Então, acabaram os campinhos de várzea, né? Campinho de várzea. E depois os caras pegaram os campos que eram campos normais e diminuíram para arena e encheram de areia, né? Isso aí também dificultou muito. Mas, Barbosa, eu acredito que voltando o nosso Mengão, eu acho que ele vai papar o brasileiro. Eu espero, né? Eu acho que tem time para levar a Libertadores. Frente com o time do River Plate, acho que tem time. Logicamente que tem que dar algumas ajustadas para poder chegar no objetivo, né? Que é o Libertadores. Bacana mesmo. Jason, e você hoje, você cumpriu o seu contrato com o Ipiranga, foi treinador do Ipiranga no Amapazão. E agora, próximos projetos aí? Olha, Barbosa, eu tive uma decepção muito grande esse ano, né? De não conseguir obter o sucesso que é o título, né? Logicamente que teve algumas coisas extra-campo que influenciou bastante nessa situação. Não vou colocar para não trazer contendas nem discórdia, né? Mas o futebol hoje em Macapá, eu acredito que para levantar não vai ser fácil, né? A gente sabe muito bem. Primeiro que nós não trabalhamos a base, né? Segundo que os administradores dos clubes são da época do amador. Eles acham que o futebol profissional se faz como na época do amador. Não se capacitaram para o futebol profissional, entendeu? Os dirigentes. Então isso aí traz um transtorno muito grande para o clube. Hoje o clube, Barbosa, você vê o Flamengo, você vê quem, Corinthians, é uma empresa. Tem que ter um administrador que saiba tocar. Tem até entendeu? Tem até um clube no interior de São Paulo
que já está nesse conceito Bragantino, de Red Bull. Clube empresa, né? Uma empresa. Subiu para a primeira divisão. Uhum. Tá entendendo? E isso vai acontecer, cara, futuramente com muitas equipes, né? Que abriu espaço. Eu digo assim, o Ipiranga Clube hoje aqui no estado é o maior time de torcida, é um clube que tem diretoria, tem conselho, sabe? É um clube que ele é forte, né? Com relação, infelizmente, na parte financeira, o Ipiranga não é forte, o Ipiranga é fraquíssimo, tá entendendo? Forte é o Santos através do Marva, do empresário. O empresário foi para dentro de um clube e conseguiu o êxito. E a gente teve também o advento de alguns problemas aqui crônicos de os clubes aqui perderem a sua sede, não é? Mas por questões trabalhistas, né? Justamente por não. Eu digo assim, Barbosa, não gosto de entrar nesse mérito, né? Negócio de carnaval, futebol, mas eu digo assim, o Estado, vai em Belém, o governo do Estado do Pará, ele fomenta o futebol paraense com 8 milhões, cara. Passa 3 milhões para o Paysandu, 2 para o Remo, e o resto ele rateia com os times, como você diz, com os times tico, né? Nicozinho. Uhum. Mas ajuda. Tá entendendo? Aqui no nosso estado, se for dizer, olha, o governador vai dar 1 milhão, presta atenção, 1 milhão para dividir para 6 clubes. Os caras dizem assim, pá, vai dar 1 milhão para futebol, por que não põe na saúde? Por que não põe na educação? Mas tem uma verba específica para a saúde, tem uma verba específica para a educação, para o esporte, lazer, entendeu? O carnaval tem uma verba específica. Uhum. Mas aí não pode mexer, porque o governo diz, não, se eu der, vão me bater, eu não posso ficar apanhando na imprensa. E é isso aí, mano, cada vez vai afundando o restinho. Você tem toda a razão, entendeu? E o tempo tem provado a cadeia produtiva do turismo, a cadeia produtiva da cultura, do carnaval. A gente sabe que o aporte de recurso público, ele acaba tendo o retorno disso no incremento da cadeia produtiva. Gera emprego, renda, né? Para as pessoas de baixa renda. No futebol também. O cara vende seu salgadinho, o cara vende seu suco, o cara vende seu pastelzinho ali, o cara vende o seu shopping. Quer dizer, gera renda. Entendeu? É uma maneira de fomentar a renda do Estado. Mas as pessoas, né, hoje estão tão decepcionadas que já levam para esse lado. Não, vai dar para o futebol? Pô, não mete na saúde. Aí tu vai na saúde, o cara tá jogado lá no chão. Continua do mesmo jeito. E o futebol cada vez piorando mais por causa que tem uma imagem que leva todo o dinheiro do Estado. Tudo, na real, não leva nada. Lília, para fechar, se despeça aí, tem alguma curiosidade a mais, algum comentário sobre a participação do Jarson Rodrigues aqui com a gente? Parabenizar, entendeu? Você por ter participado desses anos 80, que foi um marco dentro do futebol. E eu queria que você dissesse pra gente as suas considerações sobre o futebol. Aqui você já falou que o Amapá precisa ter o quê? O incremento, precisa ter aquele gás. Mas você acha assim que há essa possibilidade aqui para o Amapá de crescer? Tem profissionais, tem os famosos craques aqui? Pegando carona no comentário, na pergunta da Lilian, é aquela velha, até clichê, né? Mas o que dá para dizer para um pai, para uma mãe, o responsável que tem em casa, né, percebe que tem um garoto que leva o maior jeito, né? Qual o caminho aqui em Macapá para que esse garoto tenha uma oportunidade? Olha, Barbosa, antes de tocar no assunto que vocês perguntaram, eu vou fazer um pequeno comentário aqui, né? Eu não estou ajudando apenas. Está vendo um projeto de Manaus chamado Peladão, né? Não sei se você já ouviu falar de Manaus, do estado do Peladão. Peladão dos campeonatos amadores de maiores repercussão no estado do Amazonas, né? E o rapaz está vindo para Macapá implantar esse campeonato. E quem está na frente é o Jânio. E através, como eu joguei em Manaus muitos anos e fui artilheiro em Manaus durante muito tempo e tem uma moral tremenda lá. Tenho. Isso aí, eu tenho mais moral em Manaus do que em Macapá, que sou daqui, né? Isso é uma verdade. Então o cara de lá está implantando aqui em Macapá o Peladão. Ele está tentando implantar, né? O Peladão é o seguinte, ele é um campeonato de bairros, digamos, cada bairro tem direito de botar 2 times no Peladão, né? Podendo se abrir a mais, mas geralmente eles fazem 2 times por bairro.
os times dos distritos e municípios. O Peladão, ele é o seguinte, a premiação é um carro, 0 km, né? O segundo prêmio é R$5.000, o terceiro prêmio R$2.000, o quarto prêmio R$1.000. E tem a rainha do Peladão. Eles estão implantando em Macapá. O Jânio está na frente. Eu estou ajudando o Jânio, tipo assim, a divulgar o Peladão. Né? Divulgar o Peladão para poder ver se, vamos dizer, massificar o projeto do cara. Quando eu entro num projeto desse aí, a pessoa diz, pô, já está no meio. Já está no meio. Então, pessoal, eu já procuro já nem entrar. Entendeu? Porque onde está eu, Aldo Bira, as pessoas acham que nós atrapalhamos. É verdade. Por quê? Mas por que isso? Tu pergunta, porque eu também queria saber. Tá entendendo? Por exemplo, o Aldo fez uma peneira do Fluminense aqui, né? De graça, sem pagar nada. Aí os pessoal disseram, pô, o Aldo tá fazendo uma peneira, pô, isso aí, né? Será que isso é verdade? Será que isso é real? Entendeu? Então as pessoas começam a botar em dúvida a nossa índole, né? Então nós procuramos aquela máxima de que santo de casa não faz milagre. Justamente. Isso que você falou é uma pura verdade. A gente tem notícia de que o Bira, quando chega em Porto Alegre, ele é idolatrado, assim como o Aldo no Fluminense, vai lá em Laranjeiras, é a mesma coisa, e você em Manaus. Tem mais aqui, pessoal, deixar de bobagem, né? Valorizar a prata da casa. Você tem tempo aí ou não? Né? Acabou o tempo. Não, pode concluir. Então eu digo o seguinte, enquanto os clubes do nosso estado não investir na base, entendeu? Lógico, para te investir na base, tu tem que ter um suporte financeiro, que não é fácil tu adquirir suporte financeiro. Tu te dou um exemplo assim, Barbosa, tu tens esse programa aqui, tu corre atrás do patrocínio, senão tu não toca isso aqui não, né? Entendeu? Então os clubes também precisam de patrocínio. Só que as pessoas já não acreditam mais nas pessoas que estão na frente dos clubes. Porque é o seguinte, é muito fácil, Barbosa, chegar contigo, tu já me faz um patrocínio fácil. Quanto tu queres? 10 mil, tá aqui. Então. Tu pega o 10 mil, Barbosa, outro mês tu já me pega os 10 mil. Tu não me dá satisfação de nada, cara. Tu não diz que quer tu gastar, se tu não me dá pra não prestar conta. É assim, o futebol é assim. O cara pega o dinheiro. Então, eu te digo, eu sou o tipo de pessoa que me diz, já se quer patrocínio? Quero. O que é que tu queres? Não, mano, faz o seguinte, tu me compras tantas coisas, tantas bolas, tu me dá. Eu evito pegar o dinheiro justamente por causa de, pô, já se pegou o dinheiro, entendeu? Perfeito. Entendeu? Então, nessa situação, nós ficamos, como dizer assim, sem alternativa, porque as pessoas já não confiam mais. E a gente não tem mais cara de pau de estar pedindo pro cara. Perfeito. Entendeu? Jason Rodrigues, né, treinador de futebol, ex-craque, né, do futebol brasileiro. Tem passagens pelo Fluminense, pelo Flamengo, pelo Atlético Mineiro. Em Portugal foi o Sporting e Penafiel e Vitória Setúbal. Para fechar, o Jorge Jesus, você diria que ele está dando uma contribuição? Houve muito nariz torcido, muita gente que não engolia o fato de um português vir aqui. O Renato Gaúcho foi o cara talvez mais agudo, né? Que tenha dito, não, mas ele tem uma seleção, assim, tipo, qualquer um faria o que ele está fazendo. Rapidamente, o que você pensa do Jorge Jesus? Eu acredito que foi a melhor coisa que o Flamengo fez. Primeiro que um cara tem outra mentalidade com relação ao futebol brasileiro. Né? Eu digo assim, os treinadores brasileiros, todos, acham que o Brasil é o país do futebol. É o país do futebol, mas faz 300 anos que não ganha uma Copa mais. Né? Então, o Jesus, ele trouxe a modernidade. Tu vê que o Flamengo joga um futebol bonito. E ele conseguiu implantar o trabalho dele dentro do Flamengo, porque a diretoria, né, comungou com ele o trabalho dele. Porque no Brasil, nós temos um defeito muito grande. Jogador derruba treinador. Tem isso. Entendeu? O Neymar derrubou o menino no Santos, como é que é? Muricy. Não, Muricy não. Eu esqueci o nome dele. O Ganso derrubou o treinador do Fluminense. O Dedé, como o Thiago Neves, derrubaram o Rogério Ceni. Entendeu? O do Corinthians caiu porque não ganhou 3, 4 partidas. Então Jesus, tanto é que quando Jesus soube que o cara do Corinthians caiu, o Carine, ele deu o maior pinote no mundo. Pô, aqui no Brasil tem esse negócio de querer tirar... O treinador não joga, meu pai. Eu fui jogador, o treinador não joga. Tá entendendo? O treinador põe o melhor... Qual o treinador que vai treinar um time e botar o pior jogador dentro do campo? Não, ele põe o melhor.
Ele diz, isso aqui é bom, o Barbosa é bom, o Barbosa é centroavante, faz gol, vou botar o Barbosa. O Gerson não faz gol, não vou botar. Tá certo. Então ele procura botar os melhores jogadores dentro do campo de jogo. Só que aí desagrada muito. Entendeu? Aí começa o cara, eu sou muito teu amigo, tu diz pra mim, pô, tu tá jogando, eu digo, pô, Barbosa, pô, o cara me sacou, aí tu já vai comprar minha briga. Perfeito, E perfeito. é errado. Jason, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns. Receba essa nossa singela homenagem aqui para você e a torcida rubro-negra, que está na ordem do dia. Com certeza a torcida crescendo, porque é o time da moda, né? A gente está aqui com a opinião de um cara que esteve lá. Obrigado. Então, Barbosa, deixa eu matar o restante do Peladão. Então, o Peladão, o que é que o cara fez? Tá? No Peladão se inscreve 20 jogadores, 5 jogadores é obrigatoriamente abaixo de 20 anos. Para quê? Para dar oportunidade pro jovem. Entendeu? Manda notícia pra gente sobre Vou isso. mandar, tá bom? tá bom?